Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje é o terceiro dia da campanha da cura dos sentimentos. Eu já tinha feito a campanha da cura da alma, da cura espiritual da alma, e agora estou no terceiro dia da campanha dos sentimentos, cura dos sentimentos. E hoje eu quero falar sobre um sentimento chamado tristeza. O que é tristeza? Por que as pessoas sentem a tristeza? Eu vou usar um texto bíblico. Salmo 42, versículo 1 até o versículo de número 6. Está escrito assim: Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e verei a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente: onde está o teu Deus? Dentro de mim derramo a minha alma ao lembrar-me de como eu ia com a multidão, guiando em procissão à casa de Deus, com brados de júbilos e louvor, uma multidão que festejava. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida, porquanto me lembrarei de ti desde a terra de Jordão, e desde o Hermon, e desde o monte Mizar. Muito bem, amados. Eu hoje quero falar sobre esse sentimento chamado tristeza. Talvez você já ouviu alguém dizer que sente uma tristeza profunda, ou que está triste, ou muitas vezes você percebe a tristeza no semblante desta pessoa. Por que esse sentimento tem afetado tanta gente? O que a Bíblia diz sobre a tristeza? Na Bíblia, Deus diz que a tristeza ela é passageira. O Salmo 30, verso 5, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao alvorecer. A Bíblia conta-nos que muitas pessoas espiritual, servo de Deus, homens líderes, pessoas espiritual, já sentiram tristeza em sua alma. Até mesmo Jesus chorou. Então, Jesus conheceu também a tristeza ao chorar. Lágrimas brotaram na face de Jesus. E se ele sentiu esse sentimento de tristeza, ele tem o poder de compadecer daqueles que estão tristes. E um dia, quando chegarmos nos céus, lá não haverá mais tristeza.
A Bíblia diz que lá não haverá prantos nem dor. E um dia toda a tristeza será tirada. Toda a tristeza será esquecida. Mas o que é a tristeza? A tristeza é um sentimento que faz parte da vida de todas as pessoas, de toda a gente. Mas mesmo fazendo parte, ninguém gosta de se sentir triste. Mas na Bíblia encontramos muitos casos de pessoas contando a sua tristeza, falando da sua tristeza para Deus. Até mesmo existe um livro inteiro chamado Lamentações. E essas pessoas não negavam os seus sentimentos, ela não escondia o seu sentimento. Essas pessoas eram honestas e pedia ajuda a Deus para ultrapassar essa fase ruim, essa fase de tristeza. Independente, amados, das causas que venha afetar a nossa vida, nós precisamos da presença de Deus para nos consolar nos tempos tristes. O salmista, ele ora a Deus. Ele confessa para Deus que seu coração está triste, que a sua alma está abatida. Ele confessa a Deus, dizendo que o seu coração está aflito, abatido. Um sentimento negativo que tocou a alma do salmista. Que tocou a alma do salmista e ele precisava da graça. Então sabemos, amado, que todos nós teremos fase em nossa vida que pode nos abater. Um luto pode nos levar à tristeza. A enfermidade de um ente querido pode trazer tristeza ao nosso coração. Mas a Bíblia também diz que há tempo para tudo. Em Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 4, diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Então vemos que há tempo para tudo, incluindo a tristeza. Isso também mostra que a tristeza passa. Algumas vezes dura mais, outros menos. Mas não é para sempre, amados. Não podemos viver triste eternamente. Se a tristeza demorar muito tempo, pode se transformar em uma depressão, em uma angústia. Por isso, não precisamos nos desesperar, porque temos que confiar no eterno, esperar com paciência em Deus. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. O salmista, ele sabia confiar em Deus. No Salmo 40, ele diz claramente: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Ele ouviu o meu clamor e livrou-me de um charco, de um lugar horrível, de um lugar cheio de lodo. Ele me inclinou-se para mim e livrou-me, disse ele. Então nós temos que ter essa paciência. Não é para se desesperar. Todos os cristãos, enquanto estiverem aqui na terra, enquanto estiverem nessa vida humana, está sujeito a ter momento triste em sua vida. Todo crente tem
a esperança de que um dia vai morar nos céus, que um dia vai morar com Deus, onde não haverá mais tristeza nem choro. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Mas enquanto estivermos aqui na terra, poderemos ter o sentimento de tristeza. Poderemos, inclusive, ser abatidos, a nossa alma ficar aflita, aquela tristeza profunda dentro da alma, aquela dor que dilacera nossos corações, que esmaga nosso sentimento. Enquanto estivermos aqui na terra, temos de lembrar que sem Deus podemos viver vida triste, mas que um dia estaremos na presença do Eterno e Ele enxugará de nosso rosto todas as lágrimas. Então, para nos livrarmos da tristeza, precisamos do nosso Consolador, o Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta, que nos assiste, que nos apoia, que nos dá a alegria. Há muito tempo que pessoas vivem, muitas vezes, sem paz. Vivemos num mundo conturbado, num mundo cheio de amargura, num mundo cheio de iniquidade. E precisamos da paz oriunda da parte de Deus. A paz que nos toca nossa alma, que nos dá a sua graça. Então peça ajuda para Deus. Volta a ter alegria. O salmista, inclusive, ele pediu para Deus não retirar dele a presença do Espírito Santo. Ele disse, volta a me dar a alegria do teu Espírito Santo. O Salmo 51, verso 12. Se você está triste, meu irmão, se você está triste, minha irmã, procure o apoio de um irmão, da sua liderança. Não se isole. Porque se você se isolar, você pode entrar em uma depressão. Não se desespere. Acredite que a tristeza vai passar. Agradeça a Deus pelas coisas boas, por mais pequenas que sejam. Mas glorifique a Deus. Porque Deus te dará o apoio. Procure ler a Bíblia. Procure ouvir o que Deus está falando contigo. Não se afaste do caminho da vida. Porque Deus é poderoso. O Salmo 42, que eu li, é um salmo que mostra-nos uma tristeza profunda que o salmista atravessava. Relata uma condição de angústia, de sofrimento, de inquietação, de uma inquietação profunda em sua alma. E o salmista questiona o motivo de sua tristeza. Mas não é só isso, ele aponta qual é a área correta que um cristão deve ter diante de Deus em um momento triste, um momento de angústia. Ele diz assim, por que está assim tão abatida a minha alma? Ele interroga a si mesmo, ele diz, ó minha alma, por que você está tão triste? Por que está tão angustiado dentro de mim? O salmista questiona, ele interroga ele mesmo, para logo então dar a resposta de qual deve ser uma reação, onde ele deve depositar toda a sua esperança. Ele diz, confia em Deus. Ele diz para a alma dele, confia em Deus, ó minha alma. Não te abata.
não te angustie, não entre em depressão, não sofra. Deposite sua confiança em Deus. Ele vai te salvar, Ele é o teu Salvador. Então o salmista nos mostra o caminho. É confiar no Eterno. Qual é a lição que podemos tirar do sofrimento no momento de tristeza, quando a tristeza é real? Quando a tristeza toca o nosso coração? O que aprendemos logo de início, na passagem desse Salmo 42, é que o sofrimento, ele é real. Sim, o sofrimento é real. E ele pode existir também na vida de qualquer cristão, de qualquer servo de Deus. O versículo não questiona a existência da angústia, mas sim a sua natureza, que é diferente. O salmista ele fala para Deus: olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todos os dias. Toda noite eu molho a minha cama com as minhas lágrimas. O sofrimento era real, a dor era real, a angústia era profunda, a tristeza estava acabando com a felicidade que existira outrora na vida do salmista. Ou seja, o salmista não está dizendo, por exemplo, como posso estar abatido. Ele reconhece que está abatido. E é justamente esse reconhecimento de abatimento que lhe permite reconhecer também a sua dependência em Deus. Que permite que ele conheça que Deus pode agir. Que pode lhe trazer o livramento. Que somente Deus quem lhe dará o livramento. Eu posso dar um apoio espiritual para o irmão que está abatido. Mas Deus é que trará o alento, a paz, o livramento para aquele que está abatido. Entender esse ponto é muito importante. Pois algum cristão pensa que, pelo simples fato de ser cristão, não pode estar abatido, não pode estar triste. E quando a tristeza toca, eles desanimam muitas vezes e afastam-se do caminho da vida. Eles acreditam que um cristão não pode estar abatido. E em dado momento da vida, eles percebem que estão errados. O próprio Jesus nos diz que no mundo teremos aflição. No livro de João, capítulo 16, verso 33, ele diz: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu irmão, tenha bom ânimo, minha irmã. Ainda que a aflição toque a sua alma, ainda que a aflição toque seu coração, ainda que o seu coração sinta dor, aquela dor que vem da profundeza da tua alma, uma tristeza profunda, acredite que essa tristeza vai passar. Não negue a condição do sofrimento. Negar não vai ajudar. Em nossas lutas contra essa tristeza, contra essa dor, tem pessoas que negam: não, isso não é real, isso é frescura. É apenas um sentimento emocional. Mas se a pessoa está sofrendo, é porque realmente está triste, está abatido. Então, o primeiro passo para a cura emocional, para a cura dos sentimentos, foi o que o salmista fez. Ele fala do seu sentimento para Deus. Ele não esconde seu sentimento de Deus. Por isso está escrito no versículo 6, ó meu Deus, esmorecido está minha alma. Por isso em ti eu vou fixar o meu pensamento.
desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Então, para ter a alegria, você precisa da presença do Eterno, da presença de Deus, que traga aquele alento, que traga paz, que harmoniza seu coração. A alegria, ela vem pela manhã, diz o salmista. Ainda que o choro dure pela noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Apesar de sabermos reconhecer que o sofrimento pode existir, também devemos saber que em Cristo a alegria, que em Cristo a alegria se manifesta e a alegria pode vir ao alvorecer. Ela vem pela manhã. Nesse ponto, o amanhã pode ser literal ou não, amados. Pode ser o nascer de um sol, ou o nascer de uma nova vida. O que dizer para as pessoas que perderam o seu ente querido? Um pai que perde o filho e logo no ano seguinte nasce um outro filho. Então é uma nova vida que traz alegria. Ou o que dizer de um casamento que foi destruído e passando o período da tristeza, a pessoa encontra um novo amor? É um novo amanhecer. E a alegria vem pelo esse novo amanhecer, um novo dia. Uma vida nova. É um novo recomeço diante do mundo. Então, isso porque o ponto-chave aqui que eu quero trazer para os irmãos é que as circunstâncias em que estamos vivendo, quem está com o pensamento fixo em Jesus Cristo, ele tem a alegria como certa. Ainda que em meio aos sofrimentos, ainda que em meio a abatimentos, ainda que passamos por luta neste mundo, principalmente quando chegamos na eternidade, quando desfrutaremos da vida eterna, teremos a alegria completa. Então, todavia, para quem seja possível, amado, precisamos seguir a orientação do salmista no verso 6. Por isso, devemos fixar os nossos pensamentos em Deus. Ou seja, que nós vejamos nos apresentar a Deus, entregar a Ele o nosso caminho, a nossa vida, que nós sejamos revestidos pela graça, pelo amor benevolente de Deus. Por isso devemos ter nosso pensamento fixo em o nosso Criador, para vencer pelos momentos em que passamos nessa vida. Porque Deus promete que o choro passa pela manhã. Jesus é o nosso grande Salvador, Ele nos deu o seu Espírito para que Ele nos assista, para que Ele nos auxilie com gemido inexprimível. Em meio à tribulação, nós podemos fazer a diferença, ser um cristão genuíno. E o Senhor estará nos sustentando e nos fortalecendo, trazendo alívio. Essa é a promessa de Deus. A tristeza não pode nos sucumbir, não pode nos destruir. Ainda que venhamos passar por aflições, por lutas, por tribulação, devemos acreditar que o amor de Deus é real. E Ele diz que Ele nos dá a sua paz. Não como o mundo dá, mas a paz que Ele dá.
É uma paz interior. É aquela paz que poderemos desfrutar do amor eterno de Deus. Então vamos orar. Deus soberano Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Hoje é o terceiro dia da campanha. E eu falei um pouco sobre a tristeza. E eu quero orar, Pai, por esse teu servo, por essa tua serva, que por muito tempo tem amargado tristeza em sua alma. Por muito tempo, esse teu servo, essa tua serva, tem passado momentos tristes. E muitas vezes a tristeza tem se prolongado. A tristeza tem trazido um abatimento, uma dor na alma, uma dor profunda que surge no amargo do coração desse teu servo, da profundeza da alma, e tem levado ele à prostração, ao desânimo. Então eu faço, Senhor, a oração de cura do sentimento. Arranque esta amargura, arranque esse sentimento de tribulação, de tristeza. Faça, Senhor, com que teu servo, com que tua serva venha ter momentos de alegria, momentos de regozijo. O salmista diz que a alegria que ele teve foi tão abundante. Jeremias diz que o Senhor deu a ele alegria mais do que todos os outros. Então que essa alegria toque nosso coração, toque nossa alma. Que a tristeza passe, que vá embora. Que a dor que toca nossa alma desapareça. E nós possamos cantar o hino da vitória, glorificando o teu nome, dizendo que o Senhor nos deu e nos concedeu a paz. Sabemos que no mundo teremos aflição, mas não devemos ficar abatidos. Não devemos sofrer eternamente, porque o Senhor é conosco. O Senhor é nosso escudo, é nossa fortaleza. Então eu te peço, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, abriga-nos no teu esconderijo santo. Abriga-nos, Senhor, no teu santo tabernáculo, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Seja o nosso escudo. Coloque, Senhor, eu te peço em nome do Senhor Jesus, os anjos acampados em volta de cada um de nós, porque está escrito em tua palavra, que o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra de todo mal. Traga-nos o livramento. Ó Deus, eu encerro esta oração, dizendo, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Amados, diletos irmãos, vocês que fizeram esta oração, que acompanharam esta reflexão comigo, respire profundamente e deixe o ar do Espírito Santo penetrar nos teus pulmões, no teu organismo, nas células, no teu coração, purificando tudo o que há, arrancando toda a tristeza da tua alma. Receba aí em nome do Senhor Jesus. Amém.